Fala, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Morning Show, sua revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso junto e misturado no nosso papo dessa sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019, aniversário de São Paulo, 465 anos. Tem um movimento especial aí, hein, rolando. Daqui a pouco a gente fala no programa, nesse aniversário de São Paulo, um presente aqui da PAN. Garoa, que é bom, não tem nenhuma nesse aniversário. Nenhum. Brasil, adeus. Dizendo-se ameaçado, o deputado federal João Willis desiste de assumir novo mandato e anuncia que vai embora do país. Ação e reação. Após ser preso e liberado, o rapper americano Chris Brown processa jovem que o acusou de estupro. As minas da PAN, sexo, moda, beleza, comportamento, mercado de trabalho e muito mais. Vem aí o EVA, o novo programa da PAN feito por mulheres para homens e mulheres. As timoneiras desse projeto estarão com a gente logo mais batendo um papo sobre o programa. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulitias. Bom dia, Edgar Piccoli. Adorei a camisa, hein? Eu tô assim num clima de feriado sem feriado. É uma coisa maravilhosa. Queria estar nesse lugar aí, ó. Com mar. Né? É uma coisa tropical, uma coisa animada, né, Edgar? Pra celebrar mesmo, tá aqui nessa sexta de você feriado está sempre em São bem. Paulo. Isso aí. Olha, Edgar, a gente vai esquentar essa hashtag que eu acho que ainda vai dar o que falar no Twitter, porque vai acompanhar esse programa novo feminino da Jovem Pan. Hashtag Eva na PAN. Hoje você participa comentando o Morning Show, na segunda comentando o programa com as meninas, mas vamos esquentar aqui então e receber essas gatinhas aqui no programa, Edgar, com hashtag Eva na PAN. Vale GIF, vale meme. Eu vou botar dicas aqui do programa, tem site no ar já, eu vou espalhar algumas coisas aqui na internet pra vocês já se familiarizarem com este universo feminino. Maravilha, garota. É o seguinte, você aí que está do outro lado, me ouvindo, me assistindo, nos assistindo aqui no Morning Show da Jovem Pan, eu faço a pergunta: o que querem as mulheres? Né? Surfando nessa onda aí que a Paulinha trouxe pra gente, e vamos receber as meninas do EVA, então eu quero saber o que querem as mulheres. Responda pra gente em vídeo, tá bom? Mande mensagens pra gente pelo 11931 17 1009. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar aí, quem sabe, né? Suas indagações, suas questões nos ajudam a definir aí os caminhos do novo programa da Jovem Pan, o EVA, do qual Paulinha vai estar ali também no meio. Isso dá nada, hein? Eu vou ser uma pessoa tipo Kátia Fonseca. Eu vou ficar 8 horas no ar aqui direto na Jovem Pan. Você vai estar chegando. Por favor. Tá chegando no Caio, meu, que faz o morning, né? 3 em 1, pingos, o plantão da programação inteira. Vida de estagiário, né, Edgar? Não sei porquê, mas eu sou a favor de você ser a Kátia Fonseca. Tem algo a ver com a minha história, assim, eu né? quero. Eu apoio. Eu tô nesse ruminho. Mas vamos lá, querido ouvinte, querido espectador, mande mensagens aqui. O que querem as mulheres? Responda pra gente, 11931 17 1009. No mais, você pode nos assistir também pelo aplicativo da Jovem Pan, levando nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também pelo portal jp.com.br, pelo nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp, além de nos acompanhar também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passa lá na nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Primeiro parlamentar assumidamente homossexual a levantar a bandeira LGBT no Congresso Nacional, João Willis, disse que vai abrir mão do seu terceiro mandato e deixar o Brasil. O deputado federal afirmou sofrer ameaças e temer por sua vida. Para a gente entender essa história direitinho, vamos começar ouvindo e vendo uma reportagem bem interessante e completa sobre o caso, feita pela nossa colega Marcela Lorenzetto. Solta pra gente, Bruno. O deputado federal João Willis afirmou que vai abandonar o cargo e deixar o Brasil.
Eleito pela terceira vez consecutiva, o parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro vai abrir mão de assumir o novo mandato por medo. De férias no exterior, ele afirmou que não pretende voltar ao país, mas ainda não tem planos definidos. Nas redes sociais, Willis declarou que preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Disse ainda que fez muito pelo bem comum e fará muito mais quando chegar o novo tempo. Jean Willis é o primeiro parlamentar assumidamente homossexual no Congresso. A atuação política dele é baseada na agenda LGBT e na luta por minorias. Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo, o deputado afirmou que passou a viver sob escolta após a execução da vereadora Marielle Franco, em março do ano passado. Com as ameaças intensificadas, ele decidiu abandonar a vida pública. Jean também atribui a decisão às recentes informações envolvendo a milícia investigada pela morte de Marielle e o senador eleito Flávio Bolsonaro. Pouco tempo depois do anúncio de Jean Willis, o presidente Jair Bolsonaro escreveu "Grande dia" nas redes sociais. Mensagem seguida por vários símbolos, entre eles um avião, uma arma com a mão e a bandeira do Brasil. O presidente, no entanto, negou que as publicações sejam em referência ao ex-colega da Câmara, mas sim em relação à missão concluída em Davos. Jean Willis foi o último deputado eleito pelo Rio de Janeiro com apenas 24.295 votos. Quem assume o mandato na Câmara em Brasília é o atual vereador David Miranda. Em publicação no Twitter, o suplente declarou que sai um LGBT, mas entra outro. Escreveu ainda que as bandeiras serão defendidas com amor e comprometimento de sempre. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade traz pra gente aí, relata o que se sabe sobre essas ameaças das quais Jean Willis disse que vem sofrendo ameaças. Enfim, Trindade, conta pra gente, vamos colocar esse caso a limpo antes do nosso debate aqui, da nossa fala aqui aberta na bancada. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, um ato de renúncia desta natureza é muito forte, provoca sim uma grande repercussão, né? Tem um prazo limitado, daqui a pouco esse assunto será esquecido e o suplente dele vai assumir, né, o David Miranda, e aí ele diz que vai continuar com todo essa luta do Jean Willis e acabou repercutindo muito por aqui. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, Edgar, tinha conhecimento de ameaças e da condição em que Jean Willis estava desempenhando o mandato. Tanto que funcionários da Câmara, seguranças da Câmara dos Deputados, estavam destacados para protegê-lo e mais, um carro blindado estava à disposição do deputado Jean Willis, não é só dele, outros deputados também estão sendo protegidos, e isso é um assunto sigiloso por aqui, e isso custava à Câmara, mas segundo o presidente é necessário. O próprio presidente, em nota oficial, disse que a ameaça a parlamentar não pode ficar impune, porque se trata de uma agressão à democracia. Mas não há nenhuma comprovação explícita de um caso ou de uma pessoa que tenha colocado uma ameaça a Jean Willis. O que a gente ouve por aqui de colegas dele, de amigos dele, é de que Jean Willis estava muito incomodado com a atual situação. Ele era abordado nos corredores do Congresso Nacional, no aeroporto, e que ele já não podia mais ir, por exemplo, num barzinho ou numa boate, porque ele era abordado com pessoas dos dois lados, mas que as pessoas eram muito agressivas contra ele, gravavam, jogavam nas redes, e isso o incomodava muito. Ele chegou a dizer que não tinha mais vida, que era de casa para o trabalho, cercado de segurança, em carro blindado, e voltava para casa e se sentia preso. Então não há, até agora, nenhuma ameaça ou algo que possa justificar esse ato máximo, né? É um ato mais agressivo e mais radical que se pode fazer, é abrir mão do mandato. Ele ainda tem mandato até fevereiro, até o início do ano que vem, aliás, do mês que vem, quando então assumem os novos, e ele promete não assumir. Aqui na Câmara dizem que é preciso mandar um ofício desistindo para que o suplente assuma. Se não, entra um prazo, né? Ele terá um prazo para assumir, e aí o suplente demora mais ainda a assumir a função. Edgar, ele foi eleito em nome de uma bandeira, foi sim, como disse a Marcela, o primeiro deputado homossexual assumido e com a bandeira. Outros homossexuais
já estiveram por aqui e muitos estão aí, às vezes ninguém sabe, né? Mas no caso dele, não. Foi o primeiro eleito com esta bandeira e com esta defesa. Certo. Trindade, vamos lá. Eu vou passar a bola pro Vini aí. Vini, só pra gente seguir adiante na completude desse assunto, o presidente, logo depois dessa notícia, né, do Jean Willis abdicar, né, do novo mandato dele, da tomar posse do novo mandato, o presidente Jair Bolsonaro fez postagens nas redes sociais que foram vistas por muitos aí como um misto de provocação e deboche, né, ao deputado Jean Willis. E aí tem filhos também, o clã Bolsonaro falando vai com Deus, o post do Carlos, se eu não estou enganado. Carlos Bolsonaro. Vai com Deus, pelo histórico de divergências, né, Edgar, que sempre existiu entre a família Bolsonaro e Jean Willis, e principalmente pelo curto espaço de tempo em que se deu a notícia publicada pela Folha com a entrevista do Jean Willis e essas postagens aí da família Bolsonaro, né? Então, com relação às postagens do presidente Jair Bolsonaro, Edgar, o primeiro foi ali em torno de 1-2 horas depois aí da matéria publicada pela Folha, e a primeira mensagem que ele postou foi grande dia, né, com um sinalzinho ali de positivo, que é até uma marca também aí já do Bolsonaro. E aí todo mundo já entendeu que era uma provocação ali, um deboche, uma ironia do Bolsonaro com relação a essa saída do Jean Willis do país. Aí ele postou também a bandeira do Brasil, postou um sinalzinho ali de arminha, mais um sinal de positivo e depois um emoji ali de avião. O Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também colocou pelo Twitter dele: vá com Deus e seja feliz. Vá com Deus e seja feliz, e um sinalzinho de positivo, e ali embaixo também um emoji de avião. O que acontece, Edgar? O Bolsonaro está voltando do Fórum Econômico lá de Davos. Então, como eles não citam o nome aí do Jean Willis, depois a gente vai até colocar a mensagem também do Bolsonaro, mas eles quiseram também dar a entender aí que eles estavam falando sobre isso, sobre essa volta do Bolsonaro lá do fórum, e que foi tudo bom, que foi tudo maravilhoso, e por isso que eles estão falando aí em grande dia. Nesse post do Carlos Bolsonaro, o Marcelo Freixo, do PSOL, mesmo partido aí do Jean Willis, escreveu o seguinte: está falando do seu irmão Flávio Bolsonaro envolvido com milicianos e suspeito de lavagem de dinheiro? Fez a pergunta para o Carlos Bolsonaro, que não respondeu ao Marcelo Freixo. O Freixo também respondeu na mensagem de grande dia do Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: que tal você começar a se comportar como presidente da República e parar de agir como um moleque? Tenha postura. Resposta aí do Marcelo Freixo também para o Bolsonaro. E o Davi Miranda, parlamentar que vai assumir aí o lugar do Jean Willis, também respondeu ao Bolsonaro dizendo o seguinte: respeite o Jean, Jair, e segura a sua empolgação. Sai um LGBT, mas entra outro que vem do Jacarezinho. Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília. E o Bolsonaro respondeu: seja feliz, sinal de positivo e um forte abraço. E o Bolsonaro também depois republicou uma matéria do Globo, Edgar, dizendo que ele tinha escrito grande dia após Jean Willis anunciar a decisão de deixar o país. E ele disse que é uma fake news, porque ele se referiu à missão concluída, reuniões produtivas com chefes de Estado voltando ao país que ele ama, a Bolsa batendo recorde na casa dos 97 mil pontos e a confiança do nosso país sendo restabelecida. E isso faz de hoje um grande dia, ou seja, dando a entender aí que ele não estava se referindo, portanto, ao que está acontecendo com Jean Willis, Edgar. Falando em Jair Bolsonaro e Jean Willis, Trindade, os dois eram adversários políticos, né, ferrenhos, né, na Câmara. Teve aquele episódio lá do embate ali, daquele quiprocó envolvendo os dois ali numa sessão do plenário, você se lembra muito bem, né? Ah, sim.
Olha, Edgar, é aquela história, não convidem para o mesmo plenário Jean Willis e o Bolsonaro. Os dois, quando se encontravam em discursos, eram agressivos, os dois lados, né? Jean Willis vai ficar conhecido como o homem que cuspiu na cara do presidente. E o Eduardo Bolsonaro também atribuiu, cuspiu na cara do Jean Willis, e ele pediu uma cassação para o deputado, filho do Bolsonaro, né? E que acabou dando em nada. Os dois foram arquivados, mas os dois sempre se agrediram. E não é só Bolsonaro, não. O pastor Feliciano também e todos os seguidores dele. Quando Jean Willis andava aqui pelos corredores do Congresso Nacional, ele era abordado por aliados do Bolsonaro sempre, dava respostas, e era isso que cansava muito o Jean Willis. O ponto alto foi mesmo essa disputa na Câmara dos Deputados, houve até troca de empurrão. Jean Willis se sentia muito ameaçado pelo grupo, né? E esse era o clima. O Salão Verde, onde todos os deputados ficam, dão entrevistas, né? Que a antessala do plenário da Câmara dos Deputados, era um local de encontro dos dois, e a gente via claramente o clima muito pesado. Repito, não era só contra Bolsonaro, era contra todo um grupo, né, de religiosos e tal, que faziam ali um contraponto com Jean Willis. Ele foi um bom parlamentar, porque ele foi eleito para esse fim, né? Ele foi eleito com esta bandeira e trabalhou muito sobre isso, e ele disse que pagou caro porque perdeu a liberdade. Ele disse que estava numa prisão domiciliar, não podia ir em lugar nenhum, né? E eu acho que ele joga na lata do lixo os votos que ele teve. Eu acho que ele é um desertor e amarelou. Ele devia continuar a luta e continuar aqui no Congresso Nacional fazendo este contraponto. Eu chego a dizer, Edgar, que o Jean Willis e esse grupo, eles são codependentes. Um depende do outro para essa luta e para também ganhar votos, né? Tá certo. Trindade, obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Um abração, Zé. Perfeito, obrigado, bom dia. Olha, a gente tem um estado de coisas aqui que eu vou jogar pra gente refletir a respeito, mas é lamentável, como tantas outras coisas do país, que um parlamentar, um representante do povo, se sinta deveras inseguro a ponto de abrir mão de um mandato e da representatividade que ele poderia exercer, e que agora vai estar na mão do seu suplente, o Davi Miranda. Se você analisar pela entrevista do Jean Willis ontem ao jornal Folha de São Paulo, falando a respeito, você vê realmente que ele estava privado no seu direito de ir e vir ali, quando ele descreve certas situações corriqueiras de uma pessoa, né, que tem a livre possibilidade de ir e vir, e ele privado por questões ideológicas, por questões das defesas que ele fazia na Câmara dos Deputados. Vejam a animosidade que existe a ponto de fazer uma pessoa se sentir insegura, um parlamentar, e isso o Rodrigo Maia está bem certo, porque aí é um atentado contra a democracia, contra a República. Vejam vocês, um estado de coisas onde uma Patrícia Ascioli, juíza, responsável pela prisão de muitos, aproximadamente 60 ex-policiais ligados a milícias, assassinada com 21 tiros no Rio de Janeiro. Marielle Franco, que morre também, assassinada no Rio, junto com o motorista Anderson Gomes. O Freixo descobriram, né, um plano para matar ele. O atentado ao Freixo também, um plano para matar o Freixo, e o filho, tendo no seu gabinete, o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, assessores ligados a pessoas das milícias. Esse Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um ex-policial militar, cuja mãe e mulher atuavam como assessores de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, são pontos que, olha, insistem em se ligar. E que realmente eu posso compreender totalmente a insegurança de Jean Willis frente a toda essa situação. É lamentável que isso aconteça num país que se pretende democrático, que se pretende aberto às divergências ideológicas. Edgar, em primeiro lugar, né, não custa salientar aí o nosso repúdio a qualquer ato de violência. E é bom que fique muito claro isso. Né? Qualquer ato de violência, ameaça ou grosseria. Então isso vale do tiro à cusparada.
Você se lembra exatamente o que eu... Eu fico com a cusparada, hein? Você se lembra exatamente o que eu respondi quando você perguntou pra mim se as respostas do Flávio Bolsonaro sobre o caso Queiroz haviam me convencido? Isso foi essa semana. Eu respondi o seguinte: não me convenceram, ou não me convenceu. Porque o ceticismo, ele é um dos traços essenciais do conservadorismo. O benefício da dúvida, ele depende de plausibilidade, de verossimilhança, certo? Então nisso o benefício da dúvida, ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em sessão... Tá falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Tô falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo, tá? Esse é o dado. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe à baila aqui, porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte... Mas é pontos o caso... que estão todos ligados, fazendo parte de uma mesma... Eu discordo. De uma mesma retórica. Não, pra mim eu discordo completamente. A gente está discutindo... Você tem que olhar a situação como um todo. Não, mas ele diz que está Se você sofrendo ameaças de morte. Para justificar um argumento, claro, é uma visão tua, respeito. Agora, olha a situação que nós temos. Não, mas o que o Fabrício Queiroz tem objetivamente a ver com a renúncia do Jean Willis? Não tem nada. Objetivamente não. São ilações que você está fazendo. Não, são elucubrações. Não, como todos aqui fazem em algum sentido. Não, mas eu estou me atendo aqui ao caso concreto. Ele não apresentou... aos assessores do gabinete dele, cara. Ele tem no gabinete... Não, mas são assuntos distintos. Ele já fez homenagens e mostrou simpatia. O Bolsonaro Tudo já bem, quis mas trazer não tem a ver com o caso do Jean Espírito Willis. Santo pro Rio de Janeiro, achando que os caras estavam fazendo um bom trabalho. Grupos de extermínio. Você vai me desculpar, mas se é pra gente fazer uma relativização, ou melhor, uma comparação, a gente tem um caso que a gente repercutiu aqui, que é o caso Holliday, né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. O que acontece? Nesse caso, houve provas, né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato, foi apresentado o vidro trespassado por uma bala e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual o âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato, foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. E gente dessa bancada, inclusive, questionou a validade. Então é isso que eu não admito. Eu não falei que era uma pedra, nada pela distância. Eu falei, não, provavelmente é um projétil. Exatamente, mas houve o questionamento. Atrás, ou seja, até diante de provas concretas, a gente questiona. Então por que nesse caso, todo o jornalismo está dando como certa essas ameaças e a gravidade dessas ameaças? Porque políticos polêmicos passam por isso. É como relatou aí o Zé Maria Trindade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo para ter uma decisão, para ter uma discussão madura sobre isso é questionar tudo. E é questionar a veracidade dessa narrativa. Você acha que a narrativa é falsa? Você acha que ele tá dizendo que ele recebe que ele quer com ameaças isso? e que isso é quer falso? O quê? Sei lá, ele quer o quê, o Jean Willis? O que você acha que ele quer? O que ele quer? De verdade? Posso? Fala, não, vamos embora. Você deve então é o seguinte, vamos de novo aos fatos políticos. Em 2010, Jean Willis é eleito com 13 mil votos. Ele foi puxado, tá? Pelo Chico Alencar, não tinha votação suficiente. Ele ganha destaque por ser o primeiro congressista declaradamente homossexual. O nome disso, em teoria política, é política identitária, quando o rótulo social importa muito mais do que ação e conteúdo. Ele capitaliza em cima disso e, em 2014, ele tem 144 mil votos. Então, uma grande escalada.
Calma aí, agora... Deixa eu só fazer uma parte. Conteúdo e ação, você falou nessa comparação, o Bolsonaro foi eleito por isso. Desculpa. Tudo bem, mas deixa eu seguir Ele ficou 27 anos como deputado, apresentou um projeto. Crítica válida. Não é? Aí vamos lá. 2014, 144 mil votos, certo? Só que os ventos começam a soprar numa direção diferente entre 2014 e 2018. Tanto que, em 2018, ele tem apenas 24 mil votos, o que é a prova retumbante que ele não representa a população LGBT do Brasil, mas sim uma minoria dessa demografia, que é a militância gay. Ponto. Porque, obviamente, essa demografia é muito mais ampla do que esses 24 mil votos que ele teve. Lembrando que ele foi o último dos deputados eleito. Qual que é o cenário nacional agora? Olha o que mudou. Você tem um governo de direita, 47% dos parlamentares são novatos. Você tem partidos como o PSL e o Novo, ou seja, você tem elementos no PSL do reacionarismo, do conservadorismo. No Novo você tem aí os liberais. O que une eles é que eles são anti-esquerda. Então, a tribuna, Edgar, nessa legislatura não é mais playground da esquerda. Conclusão, você tem um político, Jean Willis, decadente, em um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, certo? E sem o apoio da demografia que ele próprio representa. Aí, qual que é a ingenuidade da direita? Execrado publicamente por ser gay? Não. Por quê? Porque tô só seguindo o relato do Zé Maria Trindade. Ele tem projetos e tem projetos muito interessantes. Eu não execro o Jean Willis por ser gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele defende ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. O que você faria se eu... Não tem nada a ver, é uma questão... contra as ideias do Jean Willis. Eu sou contra as ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas aí trazer eu sou contra um cara que se diz... Eu sou Pena contra... é um anarquista. Não, o Jean Willis tem uma bandeira... eu sou um conservador. O Jean Willis tem uma bandeira definida. O Jean Willis coloca a ideologia dele acima da democracia. Mas peraí, eu tenho que terminar o raciocínio aqui. Deixa os outros falarem também, só um minutinho. Deixa o Caio acabar o raciocínio dele. Eu acho que ele tem muito a falar sobre. Ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, você falou, as pessoas têm que falar a respeito, conversar. Também acho. E expor. A gente faz um programa de rádio aqui. Todo dia a gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito tá nessa bancada há quanto tempo, Fefito? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay... Porque eu falo fino... É surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Você coloca as coisas, você vem, você põe dados, você lê, bacana, eu acho bacana o teu trabalho. Só que assim, as outras pessoas tem que ter o tempo e o direito de exprimir o que elas pensam. E eu tolho o tempo e o direito de alguém, Edgar? O que eu acho... Que loucura, eu respeito todo mundo, eu sou super educado com todo mundo aqui. Perfeito, mas o que eu acho só que a gente deve prestar atenção que é o seguinte... Como é que você pode fechar os olhos para uma conjuntura, para um mundo de animosidade que a gente está vivendo? Mas eu não estou fechando os olhos, é que todo mundo está falando a mesma coisa e eu estou dando um outro ponto. E tentar justificar que esse parlamentar está indo embora como uma ação política ou uma ação infundada na tua maneira de colocar Não é uma possibilidade? Você não consegue aventar isso no escopo de todas as possibilidades que existem? Eu prefiro olhar a realidade que a gente vive e entender o porquê essa pessoa se sente Mas é muita presunção você achar que sabe qual é a realidade dos fatos. Eu estou fazendo elucubrações, suposições. Posso dar uma realidade dos fatos? Presunçoso todos somos quando damos opinião, porque defendemos o que a gente acredita. Você, inclusive... Principalmente. Agora vamos ouvir o Fefito. Posso dar uma realidade dos fatos? Além da realidade que o Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo o mundo, e diz que quando a gente sai na rua a gente leva lâmpada na cara ou é chamado de viado, de bicha e etc. Esse é um cotidiano e é muito difícil para as pessoas que estão de fora imaginarem o que é esse cotidiano e se colocar no lugar, assim. Imagina você ser eleito para um cargo público e durante todo o seu percurso nos corredores do seu trabalho você ter que ouvir xingamentos o tempo todo. Imagina você ser um deputado
e tá no Congresso fazendo um discurso, enquanto você fala, você tá ouvindo xingamentos, e que não são xingamentos que dizem respeito ao seu trabalho, dizem respeito à sua sexualidade e a quem você é. E dava pra ver claramente o quanto o Jean Willis estava sendo xingado no dia da tal e fatídica cusparada. Eu acho tão engraçado que se classifica o comportamento dele como animal, quando tinha vários animais ao redor dele muito antes, cometendo uma violência psicológica muito anterior. Mas é pedir demais que alguém que não sofre na pele nenhum tipo de perseguição ou preconceito se coloque no lugar e exerça um mínimo de empatia por alguém que está sendo perseguido, não só na vida pessoal, a vida toda, mas numa vitrine pública por gente que se comporta como criança mal educada de 5ª série, cheia de racismo e de LGBTfobia correndo em suas veias. Fito, lembrando também do caso do Gabinete 24, né? Que os caras... Não existe. Vou chegar lá. Os caras tiraram esse ano. Vou chegar lá. Fiz aqui, inclusive, Quer dizer, uma pequena totalmente progressão, infantil, porque né? tem determinados assuntos que me deixam muito emocional. E o Jean Willis, em seus anos de carreira, aliás, corrigindo o Zé Maria, o Clodovil foi o primeiro congressista homossexual assumido, mas ele não defendia nenhuma bandeira LGBT, porque o Clodovil, nesse sentido, ele não estava muito preocupado com a melhoria de uma comunidade, não. Ele estava mais preocupado com a melhoria de sua própria vida, como é muito comum entre políticos nesse país. O Jean Willis sofre ameaças há muito tempo. Por que eu sei que o Jean Willis sofre ameaças há muito tempo? Eu já sofri 3 ameaças de morte ao longo de um pouco mais de um ano. Na minha primeira ameaça, eu me recusei a ficar em casa, até porque eu tinha um debate para participar no dia seguinte, no qual o Jean Willis ia participar. E ele me viu, e eu não sou íntimo do Jean Willis. Ele tinha participado do meu programa uma vez, a gente não é amigo, mas ele me viu, me deu um abraço e falou: não fica assim, eu recebo de 3 a 4 ameaças de morte por semana. E eu falei: eu não quero receber mais nenhuma, eu quero que pare na primeira, não é normal naturalizar. Para alguém que sofria de 3 a 4 ameaças de morte por semana, desistir de um mandato, desistir de seu país, desistir da proximidade de sua família, fugir e se exilar, a ameaça que chegou devia ser muito grande. Não devia ser pequena, não devia ser um mimimi de rede social, como eu aguento todo santo dia. Porque pra mim tá muito de boa. Eu sou muito firme nos meus princípios, eu acredito em justiça social, e eu sou antirracista, e eu sou anti-LGBTfobia. No caso desses discursos que colocam em dúvida a ameaça contra o Jean Willis, esses discursos não são novidades não, porque a gente vive num país que está acostumado a desacreditar a vítima, que acha que a mulher é estuprada porque usa roupa curta, que acha que a mulher apanha porque ela desrespeita o marido, que acha que o homossexual apanha porque ele podia ser um pouco mais macho, ou porque ele tava olhando pra alguém, porque aparentemente todo homossexual precisa paquerar um homem hétero ao seu lado, ter alguma queda por ele, ou qualquer argumento idiota que o valha. Esse não é o momento de desacreditar a vítima, esse é o momento de entender que a gente tá vivendo num estado de exceção para minorias nesse país. Um parlamentar, que é quem deveria contar com segurança e estabilidade para poder legislar para todo mundo, inclusive para quem ele representa, tá saindo do país porque o governo não consegue garantir a sua segurança. Um governo que institucionalizou a homofobia. Um governo que, antes de ser governo, já fazia apologia a torturadores. Torturadores que enfiavam ratos em vaginas de mulheres na ditadura. Que achava que isso era legal. É um governo que tira o gabinete número 24, porque 24 no jogo do bicho é viado, no Senado. Um governo que diz que ser homofóbico é legal. Não dá pra achar que o Jean Willis ia ter a segurança que ele merece, como todo cidadão merece, como todo parlamentar merece, quando seus amigos, seus companheiros de PSOL foram, assassinados ou estavam prestes a ser assassinados. Caso de Marielle e Freixo. Não dá pra achar que ele ia ter tranquilidade E o Anderson Gomes, o motorista. E o Anderson Gomes, o motorista. Não dá pra achar que ele tem estabilidade quando as milícias estão andando juntas, pelo menos nos indícios, com esse governo. Olha, eu acho que é muito triste a gente ver alguém que é execrado publicamente há anos, basicamente por ser homossexual, ou tratado como animal por estar cercado de animais que o maltratam por todos os corredores em que ele passa, e ainda assim desacreditar ele. Eu queria aqui estender toda a minha solidariedade ao Jean Willis, à família dele e a quem sofre homofobia diariamente, porque é muito difícil achar alguém que se coloque no nosso lugar. É isso. Olha, eu gostaria de ter o privilégio de conseguir falar
tudo que o Fefito falou sem interrupções. Não, você tem Eu o discordo privilégio. de. Por que Eu que você tá discordo. falando isso? Eu Você discordo. tem o privilégio de Porque você falar não interrompeu aqui. ele nenhuma vez, me E interrompeu você fala- várias. você Só quer porque que eu você dê- discorda você de quer mim que eu dê- politicamente. você quer que eu dê o tempo que É você que é falou? muito diferente o tratamento, Edgar. Nesse caso Como diferente, específico. você é o cara que mais fala aqui, Caio. Olha, eu sugiro que você veja escreve- as pílulas e analise Você o escreve valor. laudas e fala o tempo todo. Você vem Eu falando. trago dados pro ouvinte, eu não posso Então- ser penalizado por isso. Não é penalizado, só que o tempo tem que ser distribuído de maneira. Lógico, Edgar, só que você. Não tô te atacando, eu tô só constatando Você um fato que ele inflama a falou. nossa Ele falou. audiência. Ah, pelo amor de Deus, Edgar. Por favor. Quando Fala alguém sério. fala muito, alguém silencia os outros. Normalmente esse é o caso, Caio. Você normalmente fala mais que os outros. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas o tempo tá aberto É pra só você continuar analisar, falando. é só analisar o tempo das Você pílulas, mas o acha- ponto é o você seguinte, acha que não eu teve ouço tempo? muita Siga, coisa, vamos- eu ouço vamos muita fechar coisa isso. que eu não concordo. Por exemplo, onde que tá uma manifestação oficial do governo falando que é legal ser homofóbico? Isso daí não existe. Poxa, tirou o gabinete 24 do Senado. Você citou aí o caso do Clodovil, que era então o primeiro homossexual, corrijo aqui minha própria informação. Ele não era hostilizado por ser homossexual. O Jean Willis, preponderantemente, ele não é execrado publicamente pela condição gay dele. Pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além. É uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos hoje em dia, ele ganha R$33 mil, certo? Só que isso dá aí $9 mil ou 8 mil euros. Olha só. O que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar. Nossa, bom, vamos lá. Vamos em frente. Ai, Intervalo, Edgar. por isso que o país vai pra frente. Vamos lá. Agora, fala aí, Vini, a hora certa. Com quem você Vamos quiser, lá. vai. Pegou fogo, hein? Fogo no parquinho, Eu e queridos. Paulinha só de olho, né? É, tô aqui relaxando na sexta. Vai, feriado. Só faltou a pipoca, não? Vai. 10h42, horário de Brasília. Agora é hora do quadro Não Convide para a Mesma Festa. Não são os integrantes deste programa de rádio. Ainda Agora, pode ter festa sim. o programa é o seguinte: Damares Alves e os holandeses. Então agora a Damares encrencou com todos os holandeses, Paulinha, é isso? Ai, foi a história de um vídeo de cara. A Damares tem um problema com vídeos, hein? Eu acho que precisa dar uma olhada aí em Vídeos quais outros antigos, vídeos que Paulinha? vão aparecer. É um Gente, vídeo alguém antigo. tem que fazer essa limpeza pra ela, urgente. Pois é, um vídeo antigo de 2013 que acabou virando alvo de manchetes de grandes jornais holandeses e indignando um pouco as pessoas que moram por lá pelas falas da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vamos conferir o vídeo, porque daí a gente Solta aí, vamos pode lá. ter exatamente na voz dela o que é que ela falou.
começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda... Pode cortar, Ed. Então foi essa história, né? Então, quer dizer, cientistas da Holanda dizem que tem que ser feito isso daí, né? Masturbação em bebê de 7 meses de idade, manipulação da vagina para atingir o prazer da vida adulta. Você sabe que na internet teve muita gente, Edgar, que falava, não, mentira, não é possível. A pessoa não falou isso, né? Assim, tipo, não é possível. Isso foi falado. Então as pessoas realmente acharam a fala completamente absurda. Na Holanda até existe uma educação sexual nas escolas, por exemplo, só que a partir dos 11 anos. Quer dizer, é uma grande loucura essa história. Acho que isso nunca foi dito nem por especialistas da Holanda, e acredito que nenhum especialista tenha dado essa fala, essa linha. A gente não sabe quais são as fontes da Damares para ter feito essa fala em 2013, quando ela fez uma palestra em Campo Grande, numa igreja evangélica no Mato Grosso do Sul. Então, isso que deixou os holandeses chocados, Edgar. E acho que querem uma resposta, né? Nossa, por que foi dito isso? Se criou um incidente ainda diplomático? Ainda não obteve resposta. Uma das repórteres tentou entrar em contato com a assessoria da ministra, mas não obteve resposta nenhuma a respeito de, enfim, quais são as fontes, da onde a senhora tirou essa história, por que que isso foi dito. Ô, Caio, você viu essa declaração da ministra? Você deve ter anotado aí, é antiga, né? É de 2013. E traz para o presente aí a discussão novamente. Mais uma vez, acho que você matou a pau com essa colocação. Mais uma vez, a gente tem o resgate, é mais uma do quadro Teu Passado Te Condena, né? O que acontece aqui é uma técnica jornalística péssima, né? O ouvinte da PAN já está alertado aí para essa campanha de assassinato de reputação da ministra, que funciona da seguinte forma: você pinça coisas completamente fora de contexto, em ambiente religioso, e você faz parecer que isso é uma declaração de governo. E como que isso se exprime na técnica jornalística tóxica? É o seguinte, as manchetes que eu li falavam o seguinte: ministra diz, né? Ou polêmica após. Isso dá uma sensação de tempo presente. A ministra não diz, a ministra disse há 5 anos. É muito diferente. Muito, até porque ela não fez essas declarações na atribuição do cargo, que é isso que em última análise interessa. Eu não quero saber das palestras dela em 2013, se ela estiver desempenhando um trabalho excepcional no ministério, que eu nem sei se é o caso, porque a mídia não repercute isso. Agora, só para fazer um esclarecimento, a fala dela era uma crítica a algumas políticas públicas adotadas na cidade de São Paulo à época, com base numa matéria do Estado de São Paulo de 8 de julho de 2004. A matéria dizia o seguinte, falava sobre a contratação de ONG para desenvolver um projeto para, abre aspas, ensinar educadores municipais a lidar com temas como ereção, masturbação infantil entre crianças de 0 a 5 anos. Então o que ela fez? Ela juntou isso com uma desinformação que ela devia ter na cabeça dela acerca de eventuais estudos na Europa, fez uma salada e fez essa fala absurda, se tirada do contexto, ou equivocada, se contextualizada, vamos dizer assim. Agora, o ponto é o seguinte, sabe, Edgar? O importante aqui é a gente ir além da notícia, que eu faço um apelo para que o ouvinte da PAN, que é um ouvinte diferenciado, ele não se deixe manipular. O meu segundo filme preferido, que é Sociedade dos Poetas Mortos, tem como protagonista o personagem que é o professor Keating, né? Interpretado pelo Robin Williams. E tem uma cena maravilhosa que ele sobe em cima da mesa e ele questiona os alunos. Por que vocês acham que eu tô aqui? Aí tem um aluno que faz a brincadeira, para se sentir mais alto. Ele fala, não, eu tô aqui
para me lembrar constantemente que a gente tem que olhar para as coisas de uma forma diferente. Então é o seguinte, questionem, pessoal, questione tudo. A mídia não é a tradução da verdade. Essa mídia tóxica te entrega conclusões mastigadas. Então vá atrás da informação, busque datas, seja acurado, né? Pense por si próprio a partir de diferentes pontos de vista. Mas esse é o independente da data e desse vídeo ser antigo ou não, uma coisa é fala real. pode indignar as pessoas A da fala Holanda, pode né? indignar e ela não se desculpou ainda por isso. Se ela tivesse se desculpado anos depois ou tivesse reconhecido seu equívoco, agora a gente tem um incidente diplomático super desnecessário na mão. Incidente diplomático? Sim, porque se a imprensa holandesa começou a noticiar isso, até que as autoridades holandesas tomem uma satisfação de alguém que é nossa ministra, vai ser uma questão de tempo, né? Eu acho que o cônsul holandês tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção. Cuidando da imagem do país, que tá ganhando o nome de pedófilo? Pelo amor de Deus, Fefito, não é esse o caso, né? Uai, na fala dela é o que parece, Caio. Bom, se parece pra você, o que me causou mais espanto foi a notícia do Estado de São Paulo, do Poder Público, contratando esse tipo de ONG para fazer esse tipo de job. Vini, vamos conversar, meu camaradinho? Vamos lá? Vamos falar. Apesar Bora. que não é um papo bom que eu vou levar com você aqui, né? Porque é o seguinte, verdade. a polícia encerrou as buscas pelo avião que levava o jogador Emiliano Sala. A aeronave desapareceu na noite de segunda-feira, a cerca de 20 quilômetros da ilha inglesa de Guernsey. Como a família do jogador reagiu a esse encerramento, né, Pois é. das buscas, Vini? Então, Edgar, eles pedem a retomada, né? Obviamente, né? A família, jogadores pelo mundo todo, também fãs aí do jogador, do Emiliano Sala, tanto também torcedores do Nantes, que era o ex-clube dele, como do Cardiff City, que era para onde ele estava se transferindo. Todos estão fazendo um grande apelo aí para as autoridades que retomem aí essas buscas, né? Tanto que subiu uma hashtag aí no Twitter, né, não deixem de buscar, porque a polícia confirmou aí essa suspensão das buscas, diz que as chances de encontrar o Emiliano Sala e também o piloto do avião, né, que era o modelo Piper Malibu, são muito remotas, né, essas buscas que já duram aí desde segunda-feira, quando foi perdido, né, qualquer contato da aeronave com o controle de aviação, e também aí não se teve nenhum indício, né, de que alguns pedaços da aeronave pudessem estar ali no Canal da Mancha, onde o avião acabou desaparecendo, né, Edgar? Lembrando que o Emiliano Sala, ele foi contratado pelo Cardiff City, que é um time do país de Gales, que disputa o campeonato inglês. Foi a contratação mais cara da história do clube. Ele já tinha ido até lá para assinar o contrato, conhecer as instalações, tirou algumas fotos, inclusive com a camisa já do Cardiff City, e tinha voltado para se despedir, né, do ex-clube, dos familiares, dos amigos. E aí quando ele estava voltando para o Cardiff City, aí sim que acabou desaparecendo o avião. Tem até um áudio, né, que acabou sendo divulgado, de uma mensagem que ele manda para uns amigos dizendo que estava muito cansado, e ele até faz uma menção lá ao avião, que ele disse que estava caindo aos pedaços, e aí no final ele fala assim, olha, se vocês não tiverem mais notícias minhas, podem ser que realmente não me... Isso rolou antes do avião desaparecer, né? Foi um áudio que acabou circulando e sendo até divulgado. Mas eu quero mostrar, Edgar, a mensagem, portanto, então, da irmã do Emiliano Sala, pedindo aí para que as buscas pelos sobreviventes aí deste voo sejam retomadas. Vamos ver. Hola a todos, soy Romina Sala, hermana de Emiliano. Le pido por favor a todos que ya sea con un tweet, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo. Pongamos fuerza, por favor, ayúdenme. Él está vivo. Se lo pido por favor que me ayude. Cara, que tristeza, hein? Muito Que triste, né? desespero, hein? E entre os jogadores, Edgar, olha só, teve o pronunciamento aí do Sorin, que jogou aqui muito tempo no futebol brasileiro, né? Teve do Biglia, também volante do Milan, do Otamendi, zagueiro do Manchester City, e o que a gente vai mostrar agora do Higuaín, atacante argentino do Chelsea, também fazendo esse apelo. Temos aí o Higuaín.
Não temos? Não tem, Então, Vini. mas ele também participou aí desse grupo de jogadores que acabou gravando e pedindo pela retomada das buscas, mas a polícia diz, né, Edgar, que apesar de ser uma decisão muito difícil, é improvável que o Sala e o piloto do avião fossem encontrados com vida. Bom, é isso aí. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Depois de ter sido preso e liberado na França, o rapper americano Chris Brown está processando uma mulher de 24 anos que o acusou de estupro. Isso. E tem pessoas já também saindo em defesa do rapper, né, Paulinha? Vamos passar limpo essa história aí? Tá, vamos passar essa primeira história e depois fazer um remember, porque o Chris Brown tem uma ficha aí. Uma capivara pra gente levantar, Edgar. Mas essa história aconteceu essa semana, na segunda. Essa menina de 24 anos foi lá na polícia na França e disse que foi estuprada. O site TMZ, a gente não sabe, claro que a documentação da polícia a gente não tem, mas o TMZ fez meio que uma narrativa do que teria sido dito pra polícia. Então a menina ficou ali no quarto de hotel entre 25 e 30 minutos com o Chris Brown. Ele teria forçado ela num quarto trancado, meio ali numa esquininha assim do quarto, sabe? E depois, quando ela saiu, ela foi passando por outros quartos, assim, e parece que foi estuprada por mais 2 pessoas, Edgar. É uma história meio maluca. Até a polícia acha a história um pouco estranha. Mas, enfim, tinham mais 20 pessoas dentro dessa suíte zona, né, dos Rockstar aí. Então tinham vários quartos e Era mais uma 20 suruba. pessoas na sala comum, entendeu? Então teria acontecido em 3 quartos, essas 3 ocasiões aí de abuso, e 20 pessoas numa sala ali que não sei se são testemunhas, enfim, tá meio confuso, a gente não sabe direito. Mas fato é que ele foi liberado menos de 24 horas depois pela polícia e tá aí esse caso. Bum! E aí o que é que ele fez? Foi nas redes sociais de cara, já fez uma publicação com uma imagem de uma camiseta que ele já lançou em 2006 também, quando recebeu uma acusação de agressão de uma mulher, que é This Bitch is Lying, né? Seria como essa vadia está mentindo. E falou que era uma grande mentira, uma grande invenção, que que nananã, que isso é desrespeitoso, é contra o caráter dele, é contra a moral e tal. E aí ele entrou com um processo contra essa menina, por, enfim, difamação. E relançou a camiseta Bitch is Lying já, na mesma hora, numa versão Paris, que é com a frase escrita em cima da Mona Lisa. Então, quer dizer, parece que ele tem muita razão aí, acha que é realmente uma mentira. E aí outras pessoas apoiaram, como você falou. O 50 Cent pôs uma foto do Chris Brown com a frase "Eu acredito em você, Chris". O Justin Bieber foi lá num vídeo anterior do Chris Brown e colocou... escreveu lá, "No one can touch you, you are the gold". Tipo, você é o cara, ninguém pode te tocar, sabe? Tipo, outros artistas também apoiaram o Chris Brown. E aí fica aquela história, né, Edgar? O Chris Brown tem uma ficha aí complicada. O caso mais famoso da Rihanna, né? Aquela foto da Rihanna com a cara toda estrupiada, todo mundo se lembra disso. Eles foram namorados por muito tempo. Por esse caso de agressão, ele foi condenado. Né, ele não cumpriu cana mesmo. Depois ele chegou a cumprir cana, porque mesmo ele estando lá em prisão domiciliar, ele acabou batendo num fotógrafo. Ele só causa, né? E acabou ficando um tempo preso mesmo, encarcerado, em consequência de não ficar de boas na pena da Rihanna. Isso em 2009. Aí teve vários outros. O mais recente, da ex-namorada dele, em 2017, que pediu para que nunca mais ele pudesse se aproximar. Tem uma medida protetiva de 5 anos que ele não pode se aproximar dela, porque várias medidas ela foi pedindo e ele quebrava. Ele se aproximava, até que chegaram nesse ponto de afastar. E ela também acusa ele de agressão, de ter jogado ela de uma escada, ter dado socos no estômago, ameaçado ela de morte. Que cara legal! Pois é, aí fica difícil de acreditar em qualquer outra versão. O TMZ mesmo tem uma Passado foto condena. dele enforcando uma mulher num evento, sabe, nos Estados Unidos. Então publicou essa foto lá em Miami dele dando tipo uma chave de braço numa moça. É complicado aí de você imaginar que ele possa agora tá sendo, né, enfim... tá ali numa mentira. Mas fica a dúvida, a polícia deve investigar, ele foi liberado, abriu esse processo contra essa garota
E a gente vai seguir acompanhando pra ver o que acontece. Mas é uma coisa difícil, né, Edgar? Porque um agressor de mulher, que eu acho que é o caso do Chris Brown, por tudo isso que já aconteceu. Ele já tem enrosco com a justiça. Ele fica enroscado e aí, sei lá, né? Vamos ver. É reincidência, né, gente? A maioria dos casos de agressão à mulher tem reincidência. Isso é dado e estatístico. Mas que passado, hein, Chris Brown? Vamos lá, agora 11 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, aniversário de São Paulo, 465 anos desta metrópole brasileira. A Jovem Pan tem um presente aqui para os ouvintes, né? Para São Paulo. Vai ter show na Laje, Paulinha. Você acredita, Laje Edgar? da Pan, meu. Olha, Quem que vai estar aí? Que tá aqui em São Paulo, a partir da 1h, esquina da Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. Você não vai acreditar no palco que a Jovem Pan armou aqui para fazer o primeiro Laje na Pan. A gente vai ter Nando Reis, DJ Carolina Lessa e 2 Reis. Vai ser muito incrível. A gente tá esperando você que tá em São Paulo hoje, pra comemorar o aniversário de São Paulo e fazer esse primeiro Laje da Pan. Já soube que vão ter outros, viu, Edgar? Então legal, vocês podem aguardar. Demorou. Apareçam então por aqui, 1h, Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. Nando Reis e o 2 Reis, que são o dele, né? do filho, o Teodoro e o Sebastião. Eu tô esperando pra ver se eles vão cantar juntos. Ah, deve Acho cantar. que vai ter, Claro, né? vai rolar. Aquele momento especial. Vai ter aquele momento especial familiar para os paulistanos e para quem for estar na Avenida Paulista celebrando os 465 anos de São Paulo. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, falando em novidades da PAN, falando em presente para São Paulo. Na segunda-feira, dia 28, vai estrear aqui na emissora, na Jovem Pan FM, no YouTube, para todo o Brasil. Você que nos ouve vai ter a oportunidade de entrar em contato com o Eva. Parabéns. É um programa, como eu disse, viu, Caio, na abertura, você se lembra, é feito por mulheres, para mulheres e homens. Para todos, para, né? Para todos. A bancada estarão ali, a bancada estará sob comando da âncora, Vai. Adri Yoshida. Ela é chique demais! Aqui à minha frente, à minha esquerda, esta também grande integrante do Eva na PAN, é a Ju Romano. Oi, gente linda, tô muito Ela! A nossa Paulinha Onipresença Porra, aqui na meu! nossa A programação. nova Kátia Fonseca Mais da uma. Jovem Pan. Nada dupla, Paulinha. No final do morning, em vez de vocês dizerem pra mim falar tchau, vocês digam assim, continue, querida. Continue. Siga no ar. Siga com a gente. Até meia-noite. Até não sei breve. mais. E também esse time vai ser composto pela Amandinha Bosa, que infelizmente não pôde estar aqui, mas vai também debater esses temas trazidos pela equipe toda, pela Adriana Yoshida. Vamos lá, já tem horário, depois do Morning Show, na sequência do Morning Show, né? Isso, de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. A gente vai estar ao vivo. Eu quero saber, eu já sei, mas eu quero saber novamente do que vocês vão falar. Vai ser o momento mais legal do dia nessa rádio, né? Não tem como. A gente vai falar sobre todos os assuntos que interessam ao universo feminino, mas também ao universo masculino. Afinal de contas, a gente tá aqui, né? Convivendo neste universo. Precisamos interagir da melhor maneira. Moda, beleza, comportamento, sexo, saúde feminina, políticas públicas para mulheres. A gente vai falar de tudo, né, Ju? De tudo que envolve o universo feminino mesmo, assim. Das pautas até mais polêmicas, aquelas que ninguém tem coragem de falar, tem um pouco de medo, um pouco de vergonha. Rola todo um tabu. A gente já pensou em coisa de falar sobre pelo, sobre depilação. Calcinha. Lavar calcinha no box. Umas coisas loucas, tudo que fazem Coisa parte. louca tudo. Coisa louca Tem tudo. algum assunto que é proibido, que vocês não vão falar, não vão abordar? Nenhum Tem assunto algum... é proibido. A gente quer ouvir todas as opiniões, até a dos homens. Olha só que legal. O Vini tem uma pergunta. Eu queria saber o seguinte, porque eu sento ali ao lado da mesa, né, onde vocês ficam ali debatendo. Onde a gente monopolizou a redação, né? E só pra deixar registrado, né, Vini? Ali... Eu sento na mesa. O Caio fica ali na mesa, eu fico falando, caramba, o que vai sair desse programa Então, aí, né? clima, vamos combinar que o clima da redação já esquentou, né? A temperatura ali já tá mais vocês quentinha. debatendo, eu falo, rapaz, o negócio vai ser quente mesmo. Quero saber assim, vocês entraram com uma ideia e depois foram mudando ao longo desses pilotos que vocês foram fazendo, do projeto? Eu acho que é um programa, como ele é generalista, né? Ele vai falar sobre notícias do dia, o assunto, a pauta do dia. A gente vai falar muito do que rola nas redes sociais, porque elas também reverberam as polêmicas do dia. Mas a ideia é ter sempre um foco em comportamento que traga alguma visão de mundo para essa mulher
que ferramenta, que deixa ela viver de uma maneira mais consciente. Então, assim, tem que ser residual. Você tem que sair do programa todo dia com, putz, eu nunca tinha pensado nisso antes, ou, nossa, que legal, por que eu não faço desse jeito? Então, essa é a nossa missão. E o legal é que a Adriana também veio aqui pra Jovem Pan para abrir a editoria feminina, né? Que não existe na rádio, nem em um programa e nem no site. E o site do Eva tá no ar, todo mundo já pode acessar, jp.com.br/Eva, com inúmeras matérias já preenchidas aí para vocês se divertirem durante o final de semana. Vai ser atualizado diariamente, tem um monte de gente legal escrevendo. A gente vai contar com vários colaboradores que a Adriana encontrou, especialistas, isso vai ser muito legal também. E vai ter o canal no YouTube, que além de fazer a live aqui do Eva, também vai trazer matérias especiais e outras cositas mais. Então vocês também têm que se inscrever lá no youtube.com/Eva Jovem Pan, nas redes sociais, @Eva Jovem Pan, no Twitter, no Instagram, já tem coisinhas ali pra vocês verem. Mas a calcinha no box a gente deixa pendurada ou a gente leva pro varal? É sempre uma grande dúvida. Pode deixar na torneira? Então, essa é uma pergunta que a gente fez para as especialistas, porque existem muitas questões. As especialistas são as melhores pessoas para responder. O ideal mesmo é que você não deixe, porque no banheiro tem muita umidade, né? E pode gerar fungos, o que causa ali alguns... O que não é nada bom, né? Quem quer pegar um fungo, Edgar, Uma na infecção calcinha? Toda urinária. uma geração Mas mudando olha esse só. comportamento graças ao Eva agora. Eu trouxe um quiz para os meninos dessa bancada. Tô pronto. Então é o seguinte, Quem tá pronto aí? Pegadinha. a bancada do Batom desafia a bancada do Morning. Ai. Peraí, vamos rufar os Vou tambores. deixar com você, hein? Vamos lá. A gente trouxe um quiz, Calma. Aí, vai lá. teste de conhecimento sobre o mundo feminino. Putz, cara. Primeira pergunta. Quantas mulheres vocês acham, quanta porcentagem das mulheres que vocês acham que não se masturbam? Que não. Que 10%. não se masturbam. Não se masturbam 10%. Não, acho Façam que suas apostas, senhores. Não tem opções? 2/3. Não eu tem acho que é opções. mais. 2/3. Eu acho que é 2/3 40%. não se masturbam. Putz, Vini, você acertou, mas você foi no Olha. chute. hein? Entende muito de mulher! 40%. Ah lá, viu cara. como é Aí, difícil tá para as vendo? mulheres essa vida? Nossa, eu já achei que a galera tava mais... Agilizada, né, Edgar? Agilizada, eu fui Não, otimista. e tem pô. outro dado que é 19% das mulheres nunca se masturbaram. Olha só que dado. Caramba. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Rodrigo, tem segunda algum... pergunta do... Rodrigo, rapidinho, tem algum motivo maior assim? São vários, né? Porque a mulher, o sexo, socialmente, sempre foi construído de Ó. uma maneira suja pra mulher. Então é muito difícil ela quebrar essa barreira. A gente pode fazer a ligação desse teu quiz, dessa primeira pergunta, com a Damares, gente. A gente postou um vídeo da Damares Pois agora. é, Vamos né? polemizar. Na Holanda, desde os quantos? Sete um meses. incentivo dos 7 meses o bebê. Na Holanda não Gente, tem nenhuma. Segunda Pô, se for- pergunta do quiz. Vamos lá. Quantas mulheres existem hoje como deputadas eleitas? Peraí. Isso eu tinha que saber. Vai lá, hein, Caramba. gente? Vai, ajuda eu. É. Vamos lá, tá na Dos 513 deputados Em eleitos, porcentagem quantos são também. mulheres? Em Em porcentagem. Porcentagem. Ou em 15%. Aê, acertou, Edgar. Boa, 77 também. mulheres na 77. bancada. Eu ia falar uma 100. Olha, Ed. Deu isso? Boa, 15% é isso? Ah, vocês estão indo bem, assim, ó, pode né? crer. Vamos Vou lá. fazer uma leve Esse é o aqui, né, congresso mais coitados? feminino, né? E aumentou, né? Uhum. Você vê que... Vai lá, Ju. E jovem. E essa porcentagem de deputadas tem a ver com a porcentagem de mulheres que não se masturbam ou não tem nada a ver? Aí é uma Fica a coisa muito dúvida, a pessoal. gente vai fazer esse debate na segunda. Fala, Ju. Vamos lá, gente. Em que lugar do corpo você passa o delineador? Ué, O olho, gente. Olhos, não Pelo é? amor na de Deus. pálpebra. Lugar? Ah, essa foi fácil, Ju. Foi fácil, tudo bem. Vou fazer uma Ah, difícil porra. agora. E calma. olho? Ah, mas peraí, né? Alguém não vai acertar essa? Você Eu acertou. eu sou café com leite nesse jogo, não dá. Desculpa, Você é eu café ia com leite, acertar. não vale. Então tá, como é que se usa o coletor menstrual? Coletor. Oi? Não. A primeira pergunta. Oi? Peraí. É um copinho. o que é? É a cara que eu queria. É a cara que eu queria. É um O quê? copinho, Edgar. No lugar do absorvente, Eu elas colocam um sei, de copinho. silicone. Fefito tá roubando no jogo, gente. Não, Não dá, Fefito. Fefito. Você tá roubando. Fefito, você não não pode. vale. Quem não pode ser informado sobre o universo feminino? Claro que pode, todo mundo deveria ser, não é mesmo? Enfim, essa foi uma brincadeira só pra gente descontrair aqui, mostrar que o universo feminino, ele ainda tem muita informação, muita discussão
pra Muitas gente poder... curiosidades, Edgar, você vai aprender com esse programa. Vou te sim. convidar pra sentar aqui nesse Isso é um banquinho. convite. Eu sempre fico aqui, vou ouvir na sequência do Morning Show, com Eu tô certeza. convidando agora, então, a audiência da rádio, tanto homens quanto mulheres, pra acompanhar nosso programa. Segunda-feira, 11h30. Dá pra adiantar alguma coisa? Depois do Cara, Morning vai ter na Show. segunda ou vocês vão guardar suspense? É um programa muito misterioso, A uma gente- pauta muito quente. A gente tem um spoilerzinho, sim. A gente vai falar sobre vibes no programa toda segunda. Então, segunda-feira é o Vibes dia da de... semana. Boa. Entendeu? Good vibes. Only. Falado. Yoshida, muito obrigado. Valeu, Ju Romano. Paulinha, Eu vou ficar aqui. Boa sorte, ou você já quer que querida. eu Ela Ela vai vai o ficar meu aqui novo pra squad? qual vai ser o que seu você papel? Eu quero prefere? saber qual vai ser o seu papel. O meu Paulinha, papel vamos. é ser a florzinha do rádio pra sempre, a nova Kátia Fonseca e a hashtag Eva na Pan aqui entre os assuntos mais comentados Olha desse país. aí, que beleza. Hoje, devido a um pequeno aquecimento da temperatura, eu gostaria de dizer que a gente tem 3 hashtags entre os assuntos mais comentados do Brasil. Eva, hashtag Morning Show JP e Edgar. A gente tá muito falado nesse Brasilzão, gente, desculpa. Rodri, passa o serviço de novo. Segunda-feira. Então, segunda-feira, às 11h30 da manhã. De segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. No YouTube, Eva Jovem Pan, né? Sim. youtube.com/Eva Jovem Pan. Em todas as redes sociais, Eva Jovem Pan. Boa, Jovem Pan FM e no YouTube para o mundo inteiro. inteiro. Certo? Obrigado, viu, menina? Sorte pra vocês. Merda. Hã? É isso, vamos lá, Paulinha, hashtag, você já falou aí, tamo bem, né? Você vai querer ler algumas Eu pra não gente? vou ler nada. Não vai ler nada? Sabe? Hoje eu vou ficar quieta. Eu só vou acompanhar aqui Só esses observar. números, entendeu? É isso que eu vou fazer. Obrigada, Brasil. Obrigado, Brasil. Vou aproveitar a presença do Silvio Navarro aqui para dirimir Grande qualquer Silvio. questão aqui, para me ajudar nessa mediação que não tá fácil. Sou um Silvio. observador, Obrigado. eu vim conhecer o Eva. Os ânimos lá também se alteram? Sempre, É. normal divergir. A gente cresce na divergência. É isso aí. Gente, o chefe desceu, apareceu aqui, fiquei até nervoso. Eu falei, integrante da Vim ONU. acompanhar o Eva, vim acompanhar. acompanhar o Eva. É isso aí, vamos finalizando o programa. Temos, o Vini, temos aí o... Não. Não? Que beleza. É feriado, Você Edgar. esqueceu, você Pelo esque- amor, deixa o Hoje é menino em feriado, paz. Você esqueceu de... Você esqueceu? Os ânimos ficaram tão... Exaltados que você esqueceu Passou. do WhatsApp. Ah, que maravilha. Olá, Bom, então é isso. Sorte pra vocês, meninas, mais uma vez. Eva na Pan, Jovem Pan FM e também no YouTube para todo o mundo. Sorte aí pra vocês nesse novo programa da Jovem Pan, que eu tenho certeza vai ser muito bacana. É um tema muito necessário hoje em dia, onde se discute, onde se polariza discussões, e eu tenho certeza que vai ser mais um tema, mais um conteúdo oferecido na grade da Jovem Pan de qualidade. Eu só vou fazer uma parte antes que eu me esqueça. A Adriana Yoshida trabalhou comigo na MTV, na época ela era figurinista, mas ela era sempre uma menina, quando tinha alguma referência, inclusive para as VJs meninas que queriam saber alguma coisa e explorar o conhecimento nesse tipo de conteúdo, a Adriana Yoshida sempre foi uma referência. Depois trabalhou, né, na mídia Chefona da impressa, chefe da das Capricho. femininas da Abril. Tem total, Uma mulher maravilhosa. tem total autoridade para falar a respeito desse assunto. Vai lá no Obrigada. site que você já confere um pouco da competência, jp.com.br/Eva. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais uma discussão acalorada pro final do programa, Vini. Afinal de contas, o apresentador Luciano Huck, que quase se lançou aí a uma aventura aí de concorrer à presidência no Brasil, disse em Davos que o momento é de diálogo e apoio às agendas positivas de governo de Jair Bolsonaro. Isso. Vamos lá, poderíamos começar pelas agendas que ele considera positivas, né? E sobrou um tempo também para elogiar um pouco aí também do esforço, né, do presidente Jair Bolsonaro em ir até lá, né, até o Fórum Econômico, e também colocar ali as suas ideias, os seus projetos, conversar, né, com os investidores. Luciano Huck, inclusive agora ele está fazendo um monte de stories lá no Instagram dele, dando também fazendo algumas impressões que ele está tendo aí sobre todo o evento. Edgar, nós temos acho que a sonora aí do Huck. Tem aí, né? Bruno? Não, aí com você mesmo, Edgar. Vamos lá. Ele participou ali. Ele fez uma live e respondendo algumas perguntas, né? E uma das perguntas foi o que ele achou sobre a participação do Bolsonaro lá em Davos. Vamos ver o que ele respondeu. Leite. Bom dia, que você que está aí, prestigie nosso presidente, pois quer um Brasil melhor para todos. Então, Maria Adriana, eu tive num jantar que estava o Bolsonaro, até foi interessante. Acho que realmente ele está se esforçando. Só ele ter vindo aqui ao Fórum Mundial falar com a comunidade internacional foi um movimento importante. Acho que ele está tentando fazer o melhor possível dentro
do alcance que ele pode, enfim. Acho que foi um movimento necessário e importante. Vamos ver o que vem. Agora tem a capacidade de implementar, né, de entregar todas as ideias que eles estão falando aqui. Mas foi interessante, Paulo Guedes foi interessante aqui, Sérgio Moro foi interessante aqui. Tem até um painel agora com o Sérgio Moro que eu vou lá daqui a pouquinho. E depois dessa resposta, Edgar, foi até curioso que teve alguém que perguntou assim: e o avião que você comprou com o dinheiro da Lei Rouanet? Eita! Né? Aí o Huck até falou: ó, não fala besteira, né? Primeiro que Lei Rouanet eu só utilizei no Instituto Criar, que é um investimento para a educação ali das crianças, e o avião é para uso do programa do Luciano Huck, ele faz muitas viagens por semana, então ele fez ali também um financiamento que ajuda na indústria aeronáutica. Ele fez uma série de explicações lá que ele atingiu realmente com o BNDES para a compra desse avião. Mas será voltando que o a falar... não tá em Davos porque ele já tá mirando 2022? Você não acha, Caio, que ele vai ser candidato em 2022? Será? É uma possibilidade, né? Teve Ele tem esse desejo. Teve uma notícia com cara de boato que em um jantar ou algo do tipo, alguém teria falado, ou o próprio Bolsonaro teria falado que o Dória era um possível futuro presidente e tal, mas acho que acima de tudo, eu já tive a oportunidade aqui de fazer uma crítica à visão paternalista do Luciano Huck em relação ao Estado, que transpareceu numa entrevista que ele deu aí a um grande jornal, mas agora cabe a crítica positiva, né? É muito importante a gente não confundir oposição política com oposição ao Brasil naquela lógica do quanto pior, melhor. Isso é um excelente sinal. E também demonstração da inteligência do Luciano Huck de se descolar da lacrosfera do Projaquistão e já ir aí mais pro mainstream, se gourmetizando para uma eventual aventura política. E sintomático é perceber que, assim, o quanto pior, melhor, essa frase que você usou aí é usada por vários governos há muito tempo, tanto os de esquerda, quantas não foram as vezes que Dilma, que Lula falou, né, que os opositores políticos, né, queriam o quanto pior, melhor, né? São as intrigas da oposição, né, Edgar? O Huck sempre fala, né, Edgar, que mais do que a intenção de se candidatar a um cargo no executivo, ele quer estar à frente de um movimento com pessoas interessadas e que deem ideias para mudar o Brasil, né, tá ali junto com pautas liberais, né, que é o que ele acredita que é o melhor para o país, viu, Edgar? Porque o verdadeiro poder é dos bastidores, né? Fechou, Vini? Fechamos, agora fechou. Então valeu. A gente fica por aqui agradecendo o prestígio de sua brilhante audiência. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessa manhã de sexta-feira, dia 25 de janeiro, feriadão de aniversário de São Paulo, 465 anos. Parabéns, São Paulo. É isso, cuidem-se. Bom final de semana. Segunda a gente tá por aqui. E aí? Ricardo aqui, ó. Ricardo Fogg Eita. ganhou o prêmio aqui do Morning Show. Boa, agora sim. Feriado!